Fala galera guerreira, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui nessa parceria AngloTube Vestibular Enem para falar sobre a lista da FUVEST para o vestibular de 2020. A lista de leituras obrigatórias para a FUVEST 2020. Esse é o terceiro vídeo, terceira aula desta série em que nós estamos fazendo esse comentário. Então, se você não viu as duas anteriores, dá uma olhadinha, né? Aqui no nosso canal tem as duas aulas anteriores aí. Na primeira aula, eu falei sobre os dois livros de poesia, tá? Um que é novidade esse ano, que é a obra do Gregório de Matos, e aquele que já estava na lista, que é a obra do Drummond. Depois, no segundo vídeo, eu falei sobre a obra que caracteriza um diário, que é o Minha Vida de Menina, da Helena Murley, e falei sobre as três obras do realismo naturalismo, Cortiço, A Relíquia e aquela que também é uma novidade esse ano, que é o Quincas Borba, certo? Hoje, encerrando, né, essas dicas aí, nós vamos falar sobre o livro que representa a literatura africana. Também não é novidade, já está aí há 2 anos, 2, 3 anos na lista e fazendo muito sucesso, que é o Mayombe do Pepe Tela. Isso aqui é uma obra que parte de um fato autobiográfico, né? O Pepe Tela participou da guerrilha de independência de Angola e a partir de algumas experiências que ele viveu, né, nessa guerrilha, ele criou essa obra que tem sido muito bem aceita pelo público brasileiro, né, pelos estudantes brasileiros aí. Uma linguagem moderna também, né, de fácil acesso, e trazendo a discussão de temas bastante polêmicos, né, como a questão do preconceito racial, do tribalismo, que é muito forte na cultura africana, da independência desses países africanos que viveram quase 500 anos aí de submissão, né, a colonizadores europeus, e discussões também sobre ideologias políticas. Tá? Então, uma obra que agrada ao meio acadêmico, né? Então, no caso aí, a FUVEST tem uma verdadeira adoração por essa obra e que acaba também agradando ao público leitor, digamos assim. Uma obra de leitura agradável. Um detalhe que você tem que prestar bastante atenção nesse livro é o fato de que você tem vários narradores. Você tem um narrador principal, que é um narrador externo, onisciente e tal, mas de vez em quando ele joga a narrativa, ele cede a voz narrativa às personagens do livro. E aí o personagem assume e começa a narrar em primeira pessoa. O próprio autor, o Pepe Tela, explicou que era uma maneira que ele encontrou de tornar mais autêntico aqueles dramas vividos por esses personagens aí. Então essa narrativa múltipla, né, com vários narradores, é sempre um detalhe que pode ser cobrado numa questão da FUVEST. Fique atento. E para encerrar, nós temos duas obras do modernismo brasileiro. O Sagarana, que já está na lista há algum tempo e tem sido cobrado de forma redundante aí, né, no vestibular, e a novidade desse ano, que é o Angústia do Graciliano Ramos, que entrou no lugar de outra obra do Graciliano Ramos, que era o Vidas Secas. O Sagarana, eu sempre digo, o Sagarana é o grande drama dessa lista, né? Porque só o Sagarana são 9 histórias. Cada um com seu enredo, com seus personagens, com suas características físicas, enfim, você tem que saber 9 histórias. Cuidado com a questão do regionalismo, que é bastante forte, né, no Guimarães Rosa, ao mesmo tempo que tem um aspecto universal. É o famoso regionalismo universal do Guimarães Rosa. Ou seja, no aspecto físico, na caracterização dos personagens, identificamos claramente aspectos da realidade mineira, né? Do povo mineiro, dos costumes do povo mineiro, da realidade física de Minas Gerais. Mas quando observamos a essência, o assunto, o tema da narrativa, aí a obra dele se universaliza, questionando os grandes dramas da alma humana, né? A eterna luta entre o bem e o mal, Deus e o diabo e tal. Enfim, questões que têm um apelo universal. Daí a expressão regionalismo universal. Outro aspecto muito importante a ser observado nessa obra é a famosa linguagem inovadora, revolucionária do Guimarães Rosa. Ele praticamente recria o português
com suas inversões sintáticas, com seus neologismos, ou seja, invenções de novas palavras. Então você tem que ter cuidado com isso também, atenção que isso é sempre motivo de cobrança nos vestibulares. E finalmente nós temos a novidade desse ano, que é o Angústia, do Graciliano Ramos. Como eu falei, uma obra que substitui outra obra do Graciliano Ramos, que era o Vidas Secas. O Angústia, gente, ele é uma obra que exige uma atenção maior, porque é uma narrativa onde predomina o que a gente chama de tempo psicológico. Obviamente que você tem também o tempo cronológico, tem as ações cronológicas, mas analisando a obra como um todo, ela é uma obra muito mais voltada para os dramas pessoais internos do protagonista narrador. Nós temos aqui um narrador em primeira pessoa. O Luiz da Silva está escrevendo um livro onde ele narra um fato recente que causou-lhe um grande trauma psicológico. Então, esse drama psicológico, essa angústia, esse conflito interno do narrador-personagem acaba se sobressaindo ao longo de toda a narrativa. Daí a gente dizer que predomina o chamado tempo psicológico. E isso exige uma atenção maior por parte do leitor. A todo momento, o Luiz fica cotejando o presente com o passado. Então você tem que tomar cuidado, porque às vezes você se perde, né? O que ele está falando agora é o que está acontecendo nesse momento, ou ele está falando de lembranças de um passado que não é tão distante assim. Então isso acaba sendo um fator que, de certa forma, dificulta um pouco a leitura, mas nada que não possa ser superado com um pouco de cuidado, um pouco de paciência. É uma das grandes obras da nossa literatura de um dos nossos melhores escritores, que é o Graciliano Ramos. Bom, com isso, então, nós estamos encerrando essa série, São 3 videoaulas, fazendo um comentário básico aí sobre a lista oficial de leituras da FUVEST. A ideia foi dar algumas dicas, algumas orientações sobre como você deve se comportar para encarar essa lista. Você sabe, o vestibular da FUVEST tem a prova de literatura, toda ela baseada na leitura desses 9 livros. Então, vale a pena fazer um esforço para estar bem preparado e poder gabaritar as questões de literatura envolvendo essa lista aí. Se você gostou, deixa o seu likezinho, inscreva-se no canal e assim você recebe toda semana novas videoaulas aí. E se você quiser mais detalhes sobre esses livros, acesse a nossa plataforma vestibularenem.com.br. Lá você tem a análise completa de todos os livros da lista. Uma análise que você já conhece, com todos os detalhes de personagem, de enredo, de estilo de época, de estilo de autor, enfim, aquilo que vai te deixar plenamente preparado para gabaritar as questões do vestibular da FUVEST aí. vestibularenem.com.br, acesse a plataforma, procure lá, curso FUVEST 2020 e você terá acesso a todas essas análises completas. Um abraço!